E hoje nós temos um convidado para lá de especial. O reverendo Ageu Magalhães, muito boa noite. Privilégio muito grande estar com você aqui hoje à noite, estreando o nosso programa Fé e Ciência. Queria que você desse uma palavra de boas-vindas também a todos os nossos telespectadores nesse primeiro programa e principalmente falasse um pouco sobre você. Como que você se transformou, né, em um teólogo? Ok. Eu agradeço a honra, Marcos, de estar nesse programa, né, estreando, e eu creio em Deus que vai ser uma bênção para os nossos irmãos que tanto são interessados em ciência quanto são atacados, né, nas universidades, no ambiente acadêmico. Então é uma alegria para mim estar aqui, agradeço o convite. Como é que eu fui me tornar pastor, né? Eu sou de uma família, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são do Ceará, e a minha mãe era solteira e já orava a Deus para que tivesse um filho e o filho fosse pastor. Então eu cresci nessa expectativa. É claro que na adolescência Deus tocou no meu coração e me chamou mesmo para o ministério, né? Lendo livros eu comecei a ter uma vontade muito forte de ser pastor, de ser missionário, na verdade, né? Um tio meu me disse que o caminho era o seminário, e desde 92 eu entrei no seminário, fiz ali o curso no seminário JMC aqui em São Paulo, e na sequência fui ordenado pastor. Depois retornei ao seminário como professor, e aí fui escolhido para a direção do seminário. Estamos lá na direção há 14 anos, tá? Então tem sido uma bênção trabalhar no reino, é um privilégio muito grande. Então, reverendo, você nasceu na igreja, como eu, né? Nasci na igreja. A gente brinca, né, que nascemos na igreja. Eu nasci em casa, com uma parteira, né? Em casa. Foi assim, uma coisa ainda que naquele tempo se fazia, mas desde pequeno na casa do Senhor. Bom, eu quero falar um pouco sobre o reverendo Ageu, apresentar o seu currículo, quase que dispensa apresentações, muito conhecido no meio evangélico, meio entre os cristãos brasileiros. Mas olha, eu tenho um pequeno currículo dele aqui, né? O reverendo Ageu Cirilo de Magalhães, ele é graduado pelo Seminário Teológico Presbiteriano, JMC, José Manuel da Conceição, que ele dirige hoje, e pela Escola Superior de Teologia do Brasil, não é, reverendo? A Universidade Presbiteriana Mackenzie. É mestrando em liderança cristã pelo CPAJ Gordon College, certinho, reverendo, e mestre em teologia sistemática pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele pastoreia hoje a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, aqui em São Paulo, capital, desde 1999, e é diretor do seminário JMC, como nós já falamos. Então vamos lá, reverendo, vamos começar nossa discussão. Hoje nós queremos falar sobre Gênesis 1 e 3. Será que seria alegorias ou fatos? Nós temos a novela passando aí também, né? E esse tema está bastante atual, as pessoas estão querendo saber. Será que essa novela, inclusive, que está passando, né, reverendo, e todo mundo está discutindo, esse tema tão atual, será que estamos falando de alegorias ou fatos históricos, narrativas históricas? Como que o senhor interpreta a Gênesis 1 e 3? Não há dúvida de que é uma narrativa histórica, né? O livro de Gênesis inteiro, ele vem com o propósito de Deus, pelo intermédio de Moisés, né, a escrita de Moisés, para demonstrar os inícios. Gênesis significa início, né, princípio. Então, Gênesis 1, 2, 3, eu diria que são a base do prédio, o alicerce do prédio. Tanto é que quando o liberalismo entra numa igreja, os primeiros capítulos a serem atacados são Gênesis 1, 2 e 3, porque se você destruir essas colunas, o edifício cai, né? Se você destruir a base de que Adão é o primeiro
ser vivente, você destrói a figura de o primeiro Adão e o segundo Adão de Paulo, escrevendo aos Romanos. Se você destrói Gênesis 3, a ideia do pecado, né, a serpente, você destrói a doutrina do pecado. Então não é à toa que Gênesis 1, 2 e 3 são tão atacados, porque o diabo sabe que se quebrar essas colunas, o edifício vem abaixo. Tá? Então é história. Há muitas alegações de que seja poesia, e é interessante, o reverendo Daniel Santos, que é professor lá do nosso seminário, que é um acadêmico de Antigo Testamento de ponta, ele mostra que a nossa cultura vê poesia como se fosse uma coisa assim com muita liberdade, que até foge da veracidade. Ele diz que os povos orientais, quando faziam poesia, faziam com uma fidelidade tremenda. Não é o caso de Gênesis 1, né? Mas mesmo que fosse poesia, seria um relato tão fidedigno do que aconteceu, diferente do que querem dizer hoje os críticos, né? Não, aquilo ali é literatura poética, não aconteceu daquela forma. Ou então coisas do tipo: Moisés era um leigo, ele não tinha a perspicuidade de escrever com exatidão. Ora, Moisés foi criado no Egito. E no Egito já havia astronomia, eles já eram observadores do céu. Então você não pode desconsiderar isso. Moisés teve 40 anos de formação, ele não era um leigo olhando para os céus, né? Ele relatou exatamente aquilo que Deus passou para ele. Reverendo, inclusive eu até postei no meu canal no YouTube recentemente, tem um documentário que se chama Is Genesis History? Já assisti. Fantástico, né? Se você não assistiu ainda. Uhum. Está em inglês, mas acho que até você consegue legendar lá em português no YouTube. Consegue. E tem um especialista em hebraico, Dr. Boyd, que ele fala que ele fez uma análise dos verbos que são utilizados em Gênesis 1 e 3, e os verbos que são usados em hebraico para poesia e para uma narrativa histórica. E aí ele chega a uma conclusão assim espetacular, né? Para quem defende uma narrativa histórica de Gênesis, eu defendo, acho que sim. O reverendo também defende. Ele diz o seguinte: a possibilidade, a probabilidade, a estatística aqui analisando os verbos é que seja uma narrativa histórica por 99,97%, assim, praticamente absolutamente certo que é uma narrativa histórica segundo a análise desses verbos. E também ele fala um pouco sobre a estrutura, né, de poesia e como se faz uma narrativa histórica. O senhor concorda com essa conclusão? Eu concordo plenamente. Não faria nenhum sentido você ter 3 capítulos poéticos dentro da estrutura de Gênesis, que é uma estrutura formada em 11 partes. Aqui a gente pode entrar um pouco na estrutura. Gênesis tem 11 divisões naturais, que no hebraico é a palavra toledot, que nas versões brasileiras, ora é traduzido como gerações, ora como descendência. Tá? Eu estou aqui com a revista Almeida Revista e Atualizada, e esses toledotes, né, ou essas gerações, elas aparecem aqui. Eu vou correr nas 11, né, só para a gente ter uma ideia da estrutura de Gênesis. A primeira acontece em Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra. Depois aparece em Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Gênesis 5:9, esta é a história de Noé. Ele fala primeiro da Gênese e aí depois ele vai por personagens e gerações. As gerações de Adão, a geração de Noé. Aí na sequência, o próximo toledote aparece em 10:1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Depois 10:11, são estas as gerações de Sem. 11:10, né? 11:27, são essas as gerações de Terá. E aí Terá, pai de Abraão, e aí você tem uma longa história de Abraão dentro dessa divisão. E aí o próximo toledote, né, ou a próxima descendência ou geração, vai aparecer lá na frente em 20, 29, 30... Ok, só um minutinho.
Deixa eu pegar aqui minha anotação, porque eu acho que passou. 25, 25:12 e 25:19. Passou aqui. 25:12 são estas as gerações de Ismael. Depois, 25:19, estas as gerações de Isaque. Aí na sequência nós vamos ter 36, os últimos Toledotes, no final do livro, já apontando para Jacó. Esaú, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom, no mesmo capítulo. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, há uma diferença aqui na narrativa. E por fim, esta é a história ou a descendência de Jacó em 37:2, e aí vai até o final de Gênesis. Então observe, se fosse poesia, se os 3 primeiros capítulos fossem poesia, você não teria um Toledote logo no começo em 2:4. A divisão não é essa, 3 capítulos de poesia e 40 e 47, Gênesis tem 50 capítulos, não é isso? E você não tem o restante de capítulos, 50 capítulos de narrativa. Você tem uma narrativa histórica dividida em 11 partes, que são essas gerações. Então, quando você vai para os acadêmicos, né, para os estudiosos do Antigo Testamento, eles são quase que unânimes em dizer isso, né? O reverendo Mauro Meister, eu já conversei com ele sobre isso, o reverendo Daniel Santos, todos dizem, não é poesia. Se você quer poesia, vá para Jó 38. Em Jó 38, 39, 40 e 41, você tem uma narrativa da criação em forma poética, mas Gênesis 1, 2 e 3, não. Inclusive, eu estava assistindo também, né, um documentário, chama Genesis Apologetics, é um grupo nos Estados Unidos fantástico, um canal fantástico, se você quiser assistir também os vídeos. E aí eles fizeram uma outra análise sobre a cronologia de Gênesis, né? Então os patriarcas viveram em média 912 anos. Uhum. Aí quando passa por Noé, o dilúvio, depois vamos falar se o senhor crê também no dilúvio, né? Um dilúvio global, local e tudo mais, a longevidade cai. Uhum. E é incrível, porque a Bíblia, né, ela fala, todos eles, o quanto tempo eles viveram, né? A gente fala, poxa vida, para que esse detalhe, né? Mas está lá registrado, né? Depois de Noé também, né? A gente consegue seguir a longevidade de todos os que seguem na linha nessa cronologia. E ele fala, olha, é um decaimento exponencial. E aí você calcula todos os testes estatísticos, já que estamos falando de fé e ciência, né, reverendo? Você vê lá, você aplica todos os métodos estatísticos, a nova e tudo mais, e quem faz análise de dados sabe muito bem disso. E a confiabilidade desse decaimento exponencial é absurda. Todas as idades, né, a longevidade de todos reportados na Bíblia, desde o início até o fim, segue esse padrão, né, depois de Noé, segue esse padrão, com 95% todo mundo dentro da curva. Será que então, reverendo, o que você acha? Que todos os escritores bíblicos conspiraram ao longo de mais de 2000 anos para reportar datas que não seriam verdadeiras, mas que caem dentro de um comportamento estatístico assim tão preciso? As lacunas, os gaps. Se você coloca esses gaps, não bate mais. Então parece que é histórico, cientificamente histórico. O senhor concorda com isso? Não, com certeza. Veja, essa ideia de que o mundo tem milhões de anos, ela surge para se adaptar ao evolucionismo, tá? Os judeus ortodoxos nunca creram nisso. Eles sempre creram num mundo criado aí com não muito mais do que 10 mil anos. Vamos chutar uns 20 mil anos, né? Os judeus nunca creram assim. E boa parte da cristandade cria também numa terra jovem. Depois que veio a publicação da Origem das Espécies, em 1859, com Charles Darwin, digamos que uma parte da igreja tremeu. E agora? Se toda a verdade é verdade de Deus, o que a gente faz com esse Darwin? E aí os menos firmes disseram, não, vamos adaptar. E aí que nasce
o chamado evolucionismo teísta, né? Não, então vamos considerar Gênesis 1 e 2, mas vamos considerar a ciência também. E aí fizeram esse casamento que... Inclusive, uma linha do evolucionismo teísta ou do criacionismo evolutivo considera que, na realidade, Adão e Eva são figurativos, né? Não foram seres ou personagens reais. E de que, na realidade, Deus acertou as condições no início, né? Criou a matéria. O homem, a vida foi evoluindo nesse planeta e chegou no ponto que tinham 10 mil humanos, né? Ainda Homo sapiens, que viviam nesse planeta, porque a biologia diz que precisaríamos de pelo menos 10 mil. E Deus vai lá e escolhe um Adão, escolhe uma Eva, sopra nele o seu espírito, e aí eles passam a ser realmente Homo sapiens sapiens, não é? Que a partir desse momento a gente teria o homem com consciência, o homem com o espírito de Deus. Só acho que esse Adão e Eva bate com Adão e Eva bíblico, corrompe doutrinas bíblicas. Será que ele poderia ter pai e mãe, né? Porque eles teriam, né? Teriam. O pecado já estaria antes no mundo e tudo mais. Eu quero só... a discussão teológica, queria que o senhor fizesse. Essa ideia destrói tudo que a gente entende como Adão e Eva como sendo os nossos pais, né? A Bíblia diz que o mundo foi formado por começou com um só. E você tem a confirmação disso no Novo Testamento várias vezes. Quando Paulo fala de Adão como o primeiro Adão e Jesus como o segundo Adão, a morte entrou por meio de um homem e a salvação veio por meio de um homem também. Então há uma teologia que vai ser quebrada se nós concordarmos com essa ideia de que havia muitos seres humanos e Deus escolheu ali Adão e Eva como arquétipos, né? Usando a linguagem do Walton, que é um autor aí que os evolucionistas teístas gostam muito, que ele afirma justamente isso, né? Havia lá mais de 10 mil seres humanos, já havia pecado, já havia, né, dentro do ciclo evolucionário, já havia tudo, e Deus escolheu apenas 2. Isso rompe com tudo aquilo que nós entendemos e quebra a veracidade das Escrituras, né? Se você acreditar nisso, você não pode acreditar no que a Bíblia está falando. Eu queria também indicar para vocês mais um vídeo, né? A gente quer dar para você razões que você se prepare a defender a racionalidade plena da sua fé. Então, a escola Charles Spurgeon, né, acaba de traduzir um vídeo fantástico do Wayne Grudem, e ele está falando exatamente sobre essa posição, né, do evolucionismo teísta do ponto de vista teológico. Depois a gente vai falar sobre ciência também, né? Tem algumas evidências científicas de que a Terra e o universo são jovens. Essa é a minha oposição. Eu acho que tem pessoas que discordam, mas vamos falar sobre a idade da Terra e do universo. Mas o Wayne Grudem, nesse vídeo, ele diz o seguinte: olha só, quando você coloca esse Adão e essa Eva, né, no contexto da nossa fé, essa posição corrompe 12 eventos de Gênesis 1 e 3, 10 doutrinas da nossa fé. Coloca também em dúvida a inerrância da palavra de 10 livros do Novo Testamento. E coloca também em dúvida o que Jesus próprio afirmou sobre Adão e Eva. Eu não sei se o senhor assistiu esse vídeo, não é? Eu assisti. Assistiu? Que o senhor poderia comentar um pouco sobre a posição dele? E no final ele fala assim, né? É um preço alto demais a ser pago. Então ele repete 2 vezes, é um preço alto demais a ser pago. O senhor também acha que é um preço alto demais a ser pago, reverendo? Não, sim, você derruba essas colunas, o edifício cai, né? É um ataque total. Eu tenho aqui os pontos que ele coloca lá no vídeo, né, do que é atacado quando você dá margem para essa ideia de que, na verdade, o mundo não começou como relata Gênesis 1, 2 e 3. Primeiro, você põe em xeque a veracidade da Bíblia, né? Porque se a Bíblia começa narrando desta forma a criação do mundo, por que você vai introduzir ali uma nova visão? Aliás, um princípio da hermenêutica é o princípio da simplicidade, né? Será que aqueles nossos pais, de todas as idades, crianças, quando estavam ouvindo Moisés ler o Gênesis,
será que alguém pensou assim? Não, mas na verdade, esses 6 dias aí são milhões de anos. Não faz sentido. É exegese, dia né? é dia. A gente né? deixar a palavra falar, não é assim, reverendo? Quando Moisés falou, pessoal, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ninguém pensou em milhões de anos. Quando Moisés falou, houve tarde e manhã o primeiro dia, o que é tarde e manhã numa sequência de milhões de anos? Só para os irmãos que não estão acostumados, dentro dessa visão de juntar evolucionismo com Bíblia, o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar cada dia da criação e dizer, cada dia aqui, o Yom em hebraico, são milhões de anos. O que é tarde e manhã num dia que é de milhões de anos? Eu não sei. Num dia de 24 horas eu sei o que é tarde e manhã. Tá? Então a linguagem é simples. O povo ouviu Moisés dizer aquele relato e ficou claro. Outra coisa, a semana da criação se repete em Êxodo 20, nas tábuas da lei. É a base para Deus dizer, vocês trabalhem 6 dias e descansem no 7º. Se 6 dias ali fossem milhões de anos, qual seria o sentido de descansar no 7º? Percebe? Deus escreveu com seu próprio dedo, inclusive, né, reverendo? Em Êxodo 20:11, ele escreve assim, porque em 6 dias eu criei, né? Criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansei. Não faz sentido a gente imaginar que seriam eras. Não faz sentido. Então há um ataque à veracidade da Bíblia, há um ataque à criação direta pelas palavras poderosas de Deus. Porque se é um evolucionismo misturado com Bíblia, significa, e os evolucionistas teístas creem nisso, que houve um processo coordenado por Deus. O que é uma contradição de termos, porque a gente sabe que o evolucionismo tira Deus do processo, mas no evolucionismo teísta eles deram o jeito de colocar. Então seria um processo coordenado por Deus. A Bíblia não fala em processo, a Bíblia fala em ato. Eu tenho aqui uma sequência de versículos que mostram que a criação foi um ato. Por exemplo, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército dele, Salmo 33. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, Salmo 33:9. Veja, é poesia, mas é fidedigna com a história. Né? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. É sempre a palavra de Deus falando e o universo se criando. Não pode ter sido um processo. Então, há um ataque contra a criação direta pelas palavras do próprio Deus. Né? Há também um ataque à existência de Deus na natureza. Romanos capítulo 1, 19 e 20 fala que os atributos de Deus se manifestam na criação. E se você tem um processo evolutivo com a sobrevivência do mais forte, aquelas coisas todas, onde é que estão os atributos de Deus manifestados? A criação verdadeira mostra os atributos de Deus, um mundo perfeito, né? Um mundo em que Deus criou e disse e era bom, e era bom, e era muito bom. Dentro de um mundo de luta do mais forte, um caos, que é o processo evolucionário, você não tem os atributos de Deus manifestos. Manifestos nas coisas que foram criadas, e criadas por Deus, né? Porque o evolucionismo teísta diz que Deus acertou as condições iniciais, né? E deixou que as coisas fossem se criando por si, né? Um processo evolutivo ao longo de milhões e milhões de anos. Então, inclusive o Grudem fala sobre isso naquele vídeo. Ele disse o seguinte: como é que nós vamos ter agora, né, essa referência na natureza dos atributos de Deus, se não foi ele que fez, as coisas criadas não foram criadas por ele? Exatamente. Uma coisa interessante também é a seguinte: se o mundo tem milhões e milhões de anos, nós só temos a história de uma fração muito pequenininha, escrita. Né? Isso diminui a revelação de Deus. Se o mundo tem milhões de anos, nós temos aí pouco mais de 6.000 anos de história escrita. Nós não cremos assim. Nós cremos que o ser humano é a coroa da criação e Deus cria Adão, Eva e ordena escrever a sua história. Até aqui. Então, esse é um compromisso, né, reverendo, que eu sempre falo. Ele começa com algumas premissas. Olha, a evolução é fato, Deus existe, portanto, Deus guiou a evolução, portanto, o Ion da Bíblia são eras, portanto, Gênesis 1 e 3 são alegorias,
e, portanto, a gente tem que atualizar ou rever a nossa Bíblia à luz da evolução. Mas eu trouxe um livro aqui, né, reverendo? Tem vários outros, a editora Mackenzie tem lançado, esse aqui é o mais novo, acabei de pegar, assim, cheirando ainda, né, cheiro de impressão, A Involução de Darwin. E o Michael Behe lançou, eu tenho os meus livros também, tem a Caixa Preta de Darwin. Então, qual seria o grande problema, né? Nós estamos discutindo aqui os problemas na teologia, na fé, mas temos um grande problema científico também, né? Olha, o que nós mostramos até hoje? Olha, a gente evoluiu nesse planeta, a gente involuiu. O que era muito bom está ficando bom, e daqui a pouco vai ficar médio, daqui a pouco vai ficar muito ruim. Eu só creio assim também. Parece que a teologia e a ciência sempre andaram juntas, não é, reverendo? Sim, sim. A leitura da Bíblia nos fala que evoluímos, ou não. Era muito bom, depois do pecado, com a queda. O senhor concorda com essa grande coincidência, essa grande... as duas coisas se encaixam perfeitamente. A boa ciência que mostra hoje que evoluímos do design inteligente, com a boa teologia também mostra que o mundo não está melhorando, não? Não, com certeza, né? O pecado afetou não apenas o ser humano, e você vê que o ser humano não está evoluindo, né? Os pecados e os erros do passado continuam. Nós temos aí tantos anos de história e ainda há fome no planeta, ainda há crianças buscando comida no saco de lixo, ainda há pessoas acorrentando crianças num latão para criar no telhado enquanto estão cuidando de pets. Quer dizer, não há evolução nenhuma moral no ser humano. Então isso contra fatos não há argumentos, né? E a criação também. O apóstolo Paulo fala que a criação ela anseia pela sua redenção, ela suspira, né? Porque a criação foi afetada também, né? Os cardos e abrolhos afetaram todo o universo, e é por isso que haverá uma restauração um dia. Então, de fato, não dá para falar em evolução no sentido de melhora. Basta abrir os olhos para perceber os danos que o pecado trouxe na criação de uma forma geral, né? E esses danos a gente vê não só no início, né? Porque os patriarcas ainda viviam 900 anos. Mas o pecado novamente traz um grande prejuízo à humanidade, né, reverendo? Porque depois de Noé e o dilúvio, Deus restaura a sua criação, restaura o mundo, mas as consequências do pecado são nítidas. Por que a longevidade cai? Cai exponencialmente. A biologia já mostrou isso, né? Isso é um gargalo genético. Olha só, reverendo, que coisa, né? Como a teologia e a ciência andam juntas. A consequência do pecado trouxe a necessidade de Deus agora escolher um casal, depois de muitas e muitas gerações em que os defeitos genéticos já estavam se acumulando, para repovoar a terra. E esse casal agora, os seus filhos, netos e bisnetos são forçados a casar entre si. Esse é um grande problema, né? Hoje em dia você sabe disso, né? Não é muito bom você casar com seus primos, inclusive, né? Você tem que casar com pessoas que sejam geneticamente diferentes. Mas em Noé, isso não foi possível evitar, foi inevitável, né? Casamentos entre as mesmas famílias. Isso causou um gargalo genético que diminuiu acentuadamente a longevidade. Algumas décadas atrás estavam vivendo 30, 40 anos. Ainda bem, né, reverendo, que a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, e está revertendo um pouco essa tendência através da química, né? Eu sou químico, né? Através das drogas que nós temos desenvolvido, através da medicina e tudo mais. Boa ciência com boa teologia sempre, não é assim, reverendo? Sim, com certeza. Bom, é isso. Há um aspecto dessa longevidade lá no começo muito interessante, que é a transmissão da palavra de geração em geração, né? Então, você pega um personagem bíblico que vive 900 anos, ele vai alcançar várias gerações e ele vai poder levar a mensagem de Deus em várias gerações, né? Imagine se nós estivéssemos com 900 anos. Nós teríamos acompanhado, por exemplo, toda a Reforma Protestante, nós teríamos nascido ali em 1100,
né? Imagine o tanto de história que a gente teria conhecido. Então, esses primeiros homens, eles acumularam revelação de Deus e passaram para muitas gerações, né? Isso é um aspecto de fidelidade na transmissão da revelação de Deus. O pecado de Noé, né, reverendo, foi ruim, né? Mas o pecado de Adão foi ruim, mas o pecado da geração de Noé foi pior ainda, né? Vamos pensar assim, né? Olha as consequências que trouxe para a humanidade. Sim. Ali em Noé, parece que o nível de maldade sobe num ponto que Deus diz, não, eu vou ter que recriar tudo, escolhe uma família só, e é muito interessante, né? Porque você não tem a lei de Deus escrita ainda. Essa é uma tese, de que pelo fato de não ter a lei de Deus escrita, o pecado ele assumiu formas tão gigantescas. E aí depois, com essa família escolhida, repovoando tudo, né? Depois as condições vão melhorar. Tá? Agora, a questão do dilúvio local e global, qual é a tua posição sobre isso? Olha, reverendo, eu vou indicar para vocês novamente o Genesis Apologetics. Eu tenho uma palestra também sobre o dilúvio. Deus não colocaria dicks, né? Seria impossível isso. As evidências de um dilúvio global são avassaladoras. A gente está atolado e afogado de evidências sobre isso. Então, queria que vocês assistissem também no Genesis Apologetics. Tem várias e várias linhas de evidência. Os fósseis. Né? Nós temos camadas e camadas e camadas de rochas sedimentares que não teria como não terem sido depositadas rapidamente numa grande catástrofe. Você vai nessas camadas, tem restos de animais marinhos. A gente vai no topo dos montes, tem resto de animal marinho, né? Dizem que milhões e milhões de anos aquele fundo de mar se transformou numa montanha muito alta, mas a erosão deveria ter lavado esse topo, né? Então, assim, eu sou o mais herege dos hereges, né? E para virar fóssil, não é morte natural, né? Fóssil é por soterramento, não é? Tem que ser muito rápido, né? A morte natural, você decompõe. Exatamente. Tem penínsulas de dinossauros nos Estados Unidos, não é? Com ossos e ossos e ossos de dinossauros. Tem uma região nos Estados Unidos que tem muitos e muitos ossos de dinossauros. Você encontra os maiores no fundo, os médios na parte mediana aí da camada e os pequenos lá em cima. O que significa isso, não é? Uma grande enxurrada de ossos que foi depositando à medida que a sua densidade, o seu peso, né? Incrível. Eu acho que tem mais dois argumentos interessantes para o dilúvio global. Primeiro, os relatos de dilúvio em várias civilizações distantes ali de Israel, né? O que mostram que todos estão se referindo ao mesmo, que atingiu proporções globais. E outra coisa também, aquela hipótese de uma Pangeia, né? De um continente único que com a força do dilúvio se afastou. E se houve uma Pangeia e os continentes se separaram, não é, reverendo? É outra grande evidência que eu também tenho para uma Terra jovem. Porque os continentes se encaixam perfeitamente ainda. Você vê as simulações que são feitas na internet. Se fossem milhões e milhões de anos, esses continentes não se encaixariam mais, né? As bordas teriam sido desgastadas por erosão. Olha, dinossauro, reverendo, porque diz assim, em Gênesis, a Gênesis fala sobre serpente, gente, não pode. Fala tantas coisas. Jó menciona um dinossauro, não menciona? O Bimote, poxa vida. Ele fala, olha que bicho magnífico. Ele fala. É um dos maiores dinossauros que já existiram por aqui. Aí o pessoal fala assim, tá vendo, Marcos? É mito, né? Tá vendo, reverendo? É mito. Mas o senhor conhece os achados de tecidos moles em dinossauros? Não. Então eu vou falar para todos vocês aqui, né? Olha só, Mary Schweitzer nos Estados Unidos mandou recentemente, alguns anos atrás, buscar um osso de T-Rex, reverendo. Aí não cabia no helicóptero, eles cortaram. Chegou no laboratório, ela falou que o laboratório ficou com cheiro de morte. Cheirava mal. Ela foi analisar, tinha tecido mole, colágeno, células sanguíneas. Hoje, 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram detectadas em ossos de dinossauros. Passaram a cortar osso de dinossauro pelo mundo inteiro.
E a conclusão é essa, que dinossauro foi extinto, né? Não tem como. Aí eles falaram assim, não, foi preservado. 60 milhões de anos não preserva 14 diferentes tipos de biomoléculas. Então parece que eles foram extintos não há milhões, há milhares de anos. Então, pode falar, reverendo. Sim. Tem um livro muito interessante do MacArthur, que é Criação e Evolução. O MacArthur não é um cientista, mas ele juntou um time de cientistas para escrever o livro. E ele fala de alguns animais marinhos sendo encontrados aí nos oceanos, que se você vê a foto, você fala, isso é um dinossauro. Tem a foto do dinossauro, se você entrar na internet, reverendo, você vai ver. Procura assim, o dinossauro mais preservado conhecido. É um dinossauro incrível, porque você olha para ele, um dos comentários no artigo que anunciou isso para o mundo, diz assim, parece que ele está dormindo. Ele está praticamente intacto, tem pele, já se encontraram dinossauro com pele, já encontraram bichos que falaram que foram extintos há 500 milhões de anos com o olho intacto. Então parece que a nossa Terra é bem jovem, né? Eu também E creio parece assim. que a Bíblia confirma isso, né? Cronologia de Gênesis e tudo mais. Então, assim, eu digo, né, que eu sou o herege dos hereges, porque ser criacionista já é difícil, né, reverendo? Já. Veja só, você precisa de uma terra antiga para abrigar o evolucionismo, né? Se você tem tendências evolucionistas, você vai precisar de uma terra antiga. Por quê? Porque o processo é lento, né? O processo é lento. E é um compromisso, um preço muito alto a pagar. Eu sempre digo isso, né? A evolução hoje é a catequese, é o mantra do ateísmo. Os nossos jovens são convencidos nas universidades a favor do ateísmo pela evolução. A evolução teve consequências nefastas na sociedade. Ela desviou o homem de Deus, ela criou raças superiores e inferiores. Eu tenho uma palestra sobre isso. O cristão pode se associar à evolução, reverendo? Então, eu acho uma ingenuidade o pessoal. Infelizmente, o evolucionismo não está sendo mais só pregado nas universidades, né? Eu participo de redes sociais e eu estou assustado com a quantidade de jovens que estão se declarando evoteístas, né? Evolucionistas teístas. E você tem aí irmãos crentes pregando isso, então é assustador. E eu costumo dizer o seguinte, ou não conhece o evolucionismo ou não conhece o evangelho, porque não há casamento entre as duas coisas. Quando você percebe as ideias de Darwin chegou a escrever, não na origem das espécies, mas no livro Evolução do Homem, que nós, ele começa dizendo mais ou menos assim, a natureza, ela dá um jeito nas criaturas mais fracas e doentes, os animais dão um jeito, eles deixam, eles abandonam. Nós, pelo contrário, nós atrasamos a evolução cuidando dos mais velhos, cuidando dos doentes. Quer dizer, essa é a origem da eugenia. Né? A eugenia é a ideia de que nós temos que abandonar os comedores, como os nazistas chamavam, né? Os comedores inúteis, para que a civilização avance. Então, as origens da eugenia estão no nazismo. As origens da eugenia, né, que comandou lá as experiências do nazismo, estão no evolucionismo, né? Não há dúvida. Livros já foram escritos traçando essa ligação. Então, o que crente está querendo embarcar na questão do evolucionismo? É anticristão. A ideia de que somos um feto, é um amontoado de células... vem da onde, né? Sim, as implicações evolucionistas com o valor da vida são evidentes. Né? Enquanto a Bíblia deixa clara, né, que desde o ventre da nossa mãe, né, Deus nos arquitetou, nos montou. E para os dois lados, né? Porque se você segue o evolucionismo, você não vai dar valor a um feto e nem a um idoso, e nem a alguém que está no final da vida, porque a questão é sem sentido, né? A vida não tem sentido, é um amontoado de células e acabou. Então não é compatível com a Bíblia, né? Se você entender bem o propósito de Deus para o ser humano, o valor da vida, você não vai flertar com o evolucionismo de jeito nenhum. Mas aí o evolucionismo teísta, reverendo, fala assim, mas o nosso jovem vai chegar na universidade, ele vai ser confrontado com ciência, e ele
muitos jovens têm se desviado por causa disso, porque eles não querem confrontar a ciência naturalista e se perdem. Agora, o evolucionismo teísta, olha só, que bom, né? Porque aí o jovem não vai precisar mais confrontar essa ciência, ele acomoda a ciência e nós não vamos perder os nossos jovens. Eles, eu acho que, sinceramente, acreditam que essa é uma estratégia para preservar os nossos jovens. Você acha que é uma boa estratégia? Não, isso é vergonha do evangelho, né? Eu creio que hoje nós temos tantos meios, tanta argumentação, temos o design inteligente, né, que pode encher os nossos jovens de argumentação. Informação hoje é o que não falta. Eu acho que o que a gente tem que melhorar nas nossas igrejas é treinar os pré-adolescentes. Antes a gente falava treinar os adolescentes, cada vez tem que recuar mais, né? Treinar os pré-adolescentes com cosmovisão cristã, ensinando os problemas do evolucionismo, os problemas do marxismo, do naturalismo e de todos esses ismos, porque quando o jovem está bem treinado, ele chega no colégio, na faculdade, e ele se posiciona como cristão. Uma vez eu fui chamado para um debate numa escola de 2º grau, né? Então era a sobrinha de um pastor amigo meu. Na verdade, o professor de química, ele dividiu a classe entre os que iam defender criacionismo. Eram 5 meninas numa classe de uns 50, 5 crentes. Então as 5 meninas iam defender o criacionismo. Tinha um monte de adolescente ateu que ia defender o evolucionismo, e tinha um terceiro grupo para defender aquela tese de que o ser humano ele é fruto de uma semeadura de extraterrestres no planeta, né? Não me lembro quem foi o autor disso. Mas aí eu fui, né, e defendi lá a revelação bíblica, o criacionismo, usei argumentos do design inteligente, mas o que me espantou foi isso. Positivamente e negativamente, né? Primeiro, negativamente, numa classe daquele tamanho, só ter 5 meninas defendendo a revelação bíblica. Mas eu achei as meninas corajosas, porque elas defenderam ali com toda a força. Eu acho que é o caminho para os nossos jovens. Veja, Cristo sempre nos colocou numa posição de contracultura, de vocês estão no mundo, mas não são do mundo. A gente tem que criar os nossos jovens com esse espírito para confrontar as coisas erradas. Concordo plenamente, reverendo. Eu dei até uma classe aqui da EBD, né? O pastor Arival me convidou na Presbiteriana de Pinheiros e eu disse isso. Inclusive eu comentei o livro que o senhor mencionou, não é, do John Walton, alguma coisa assim, né? Não sei exatamente como pronuncia. É O Mundo Perdido de Adão e Eva. Esse mesmo. Aí ele disse que aquilo lá é uma história como outra qualquer, né? Que Deus contou para que o povo acreditasse que foi ele, mas que ele não tinha intenção de dar detalhes históricos. E aí no final do livro ele fala exatamente isso. Olha, o que faremos com nossos filhos se eles chegarem depois de uma aula de física e biologia e falar: pai, agora eu creio no Big Bang, pai, eu creio na evolução. O que a gente deve fazer com os nossos filhos? Aí eu falei claramente: puxa a orelha. Fala: meu filho, você bebeu de pouca ciência te afasta de Deus, filho, muita te aproxima. Você tá achando que evoluímos? Nós evoluímos, filho. Hoje tem boa ciência. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. A gente não criou para sentar na roda, né, reverendo? A gente os nossos filhos, e será que a gente ganha os jovens? Será que nós ganhamos os jovens quando a gente faz o compromisso com a evolução? Uma péssima ciência, uma péssima filosofia, uma péssima teologia? Pelo contrário, eu fui 40 anos da minha vida, reverendo, um evolucionista teísta. E vi muitos e muitos jovens evolucionistas teístas se tornando ateus, ou se tornando, na ciência, cristãos insignificantes como eu fui, irrelevantes. O senhor ouvia falar do Marcus Eberlin antes de 2008, reverendo? Não. Não, por que não? Eu era um grande cientista, sempre fui, ainda continuo sendo. Ganhei vários prêmios, né? Eu não quero me vangloriar por isso, a Deus toda a glória, mas ganhei muitos prêmios e tudo mais. Mas o senhor não ouvia falar de mim, né? Porque a minha relevância na fé dos cristãos brasileiros era zero. E muitos jovens que passaram, né, por mim nas universidades não tiveram em mim referência nenhuma da fé cristã.
Por quê? Porque eu era um evolucionista. De segunda a sexta eu cria na evolução, eu brincava, né? Eu brinco que sábado eu descansava e domingo eu ia na igreja louvar a Deus que tinha tudo feito pronto pelo poder da sua palavra. Mas eu toquei vidas, eu fui relevante? Não. Eu passei a ser relevante quando eu passei a defender o design inteligente, de que Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. A minha interpretação do designer é Deus, né, reverendo? E agora eu sou odiado pelo naturalismo, pelos evolucionistas, né? Mas sou respeitado. E acho que faço, então... passei a ser relevante para os jovens cristãos brasileiros. Sim. Não, e é muito importante o jovem ter essa referência, né? Quando a gente olha para o senhor, para Adalto Lourenço, para homens que estão na ciência e estão vendo Deus no processo, estão anunciando, né, que a Bíblia tem razão, isso para o jovem é muito importante, né? Ter essas referências, saber que ele pode ser um dia cientista e continuar crendo em Deus, isso é muito importante. Aliás, isso é um sofisma, né, de que a ciência nos distancia de Deus. Quando a gente pega a história da ciência, nós percebemos que 90% dos cientistas do passado, responsáveis pelas maiores invenções, eram cristãos ou eram pelo menos teístas. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, reverendo. Pois é. Não? É incrível, não é? A gente tem que defender a boa ciência, né? Então, porque a visão deles era a seguinte: eles sabiam que a sabedoria de Deus estava na criação, e isso era um fomento para eles investigarem a criação de Deus. Então é falso esse dilema entre criação e entre fé e ciência, né? É falso esse dilema, porque a Bíblia nos incentiva a conhecer a criação de Deus. Há até uma piadinha engraçada que diz assim, que quando os cientistas ateus, eles eles escalaram a montanha do conhecimento e finalmente chegaram lá em cima, os teólogos já estavam lá há um tempão. Mas exatamente, né, reverendo? A boa teologia e a boa leitura da Bíblia nos revelam o presente, o passado e o futuro, não é assim? Dizem na ciência que o presente é a chave do passado, mas a Bíblia fala o contrário, né? É o passado revelado na palavra que é a chave do presente, não é assim? Mas e o Big Bang, reverendo? Nesses últimos minutos que nos faltam, o senhor é um Big Bangista? Não. Então, eu acho que você precisa ter mais fé para crer no Big Bang do que para crer na revelação bíblica. Eu me lembro de muitos anos atrás, não existia internet ainda, de eu ver na TV Cultura um programa que eles haviam traduzido da Discovery Channel, alguma coisa assim. E é uma pena que tenha sido lá atrás para eu não ter conseguido gravar, porque era uma série de cientistas falando sobre o Big Bang, e um deles disse o seguinte: olha, a matéria inicial, o começo, cabia numa xícara de chá, e essa matéria ela foi se amplificando e ela tinha potência e força para formar todo o universo como nós temos hoje. E eu pensei, rapaz, você precisa de mais fé para crer nisso, que o universo já coube dentro de uma xícara de chá, do que para crer na existência de um ser sábio, infinito, uma mente cósmica que criou todas as coisas. Mas parece que no quarto dia, né, reverendo, a Bíblia diz que no quarto dia Deus disse: haja estrelas, haja universo, e houve o universo. Parece que ele fez pronto. O senhor concorda com isso? Sim, eu creio que quando é dito no princípio criou Deus os céus e a terra, esses céus e terra já é o universo todo. E aí ele vai focar agora na criação da habitação do ser humano nos dias subsequentes, né? Ele vai detalhando ali cada um deles para formá-los em 6 dias literais, né? Já havia luz na primeira criação, não era o sol vai aparecer no quarto dia, mas Deus é luz e ele providenciou uma fonte de luz ali para a criação. Tem o Adalto Lourenço que o senhor mencionou, né? A gente vai trazer o Adalto aqui, viu, gente? Que bom. Já está confirmado. E
o que acontece? Ele deu uma palestra no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 11 de fevereiro, pessoal, no site do TDI Brasil, as palestras estarão liberadas. E ele diz o seguinte, dizem que Deus acertou as condições do universo, deu a partida, por isso que o cristão tem que crer, né? Porque se teve alguém que deu a partida, foi Deus, então a gente tem que gostar da teoria e aceitar essa teoria. E ao longo de milhões e milhões de anos, né, o universo foi se estruturando por forças naturais e tudo mais. Aí o Adalto dá uma palestra fantástica, vocês têm que assistir, ele dá vários e vários exemplos, mas o exemplo mais significativo é o telescópio Hubble, que foi apontado por um lugar escuro do universo, tirou a foto da galáxia mais antiga já registrada. E essa galáxia teria supostamente 13,4 bilhões de anos. O universo 13,7. Agora, 13,4 bilhões de anos não deveria ter galáxia. As estrelas não estariam formadas ainda. É muito mais tarde no processo. Mas a galáxia está pronta, reverendo. Com os mesmos elementos pesados, com a mesma estrutura de todas as galáxias, com água e tudo mais. Parece que o universo foi chamado à existência pelo poder da palavra de um grande Deus, e ele fez tudo pronto. Ele disse, haja universo, e houve universo. Você crê assim também? Eu creio, com toda certeza, né? Tudo foi feito pela palavra do seu poder. Deus disse e as coisas se formaram. Quanto a isso, não há dúvida. E é interessante, né? Quando a gente analisa essas distâncias entre o planeta Terra e as estrelas ou galáxias mais distantes, alguém fala assim, tá vendo? São milhões de anos, significa que foi formado em milhões. Há uma confusão aí, né? Porque distância não tem a ver com antiguidade. A distância entre os elementos aponta justamente para a grandeza de Deus. É um Deus gigantesco. Eu gosto muito do John Piper, quando ele fala assim, por que Deus não fez um universo menor, que a gente conseguisse ver os seus limites, para mostrar a sua grandeza, a sua imensidão. Se nós olhássemos para o céu e víssemos os limites do universo, nós, né, pensaríamos, esse é um Deus que dá para compreender. Mas a ciência não consegue chegar no limite do universo. E isso é um exercício de humildade para os crentes e da imensidão de Deus. É um Deus tão imenso que você não consegue, nem a criação você consegue abarcar. Quanto mais aquele que está fora da criação, né, que fez todas as coisas. Você que está nos ouvindo também, agora no Carnaval, Consciência Cristã, sexta-feira pela manhã, 10h30, reverendo, eu vou dar uma palestra que chama Reestabelecendo a Autoridade Científica da Bíblia. Eu falo sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui e falo também sobre o universo, né? O senhor acabou de mencionar esse universo gigante. Por que Deus fez um universo com 2 trilhões de galáxias e aproximadamente 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias? Só no universo que a gente vê, no visível, né? Porque parece que tem um universo ainda que a luz não chegou. É para demonstrar a sua glória. E para escrever na Bíblia também, assim, ó, em Elias, né, a gente ouve, né, Deus falando assim, ó, consegue contar as estrelas? Aí na Bíblia diz assim, olha, incontáveis são as estrelas, né? E aí ele fala assim, olha, mas eu as chamo todas pelo seu nome. E aí tem cientista, né, na época de Galileu Galilei, que contaram as estrelas, deu 5.119, alguma coisa. Olha só. E a Bíblia já declarava há muito tempo, né, que incontáveis são as estrelas. Então é sempre assim, né, quando quando tem um conflito entre a palavra de Deus, né, reverendo? Sim. E a ciência, o que a gente sabe? Pelas experiências repetidas ao longo da história, vários e vários casos, a Bíblia sempre vence esse conflito. Sempre. E a ciência é uma construção, né? O que é hoje é científico, amanhã pode ser derrubado. Mas a palavra de Deus não, né? Essa dura para sempre. E como nós já falamos, a palavra de Deus nos mostra o passado, o presente e o futuro. Nós já sabemos o final da história, né? Sabemos que é um final feliz, porque está tudo revelado já. Então, como fazer um compromisso com a evolução, reverendo, quando a gente sabe que isso é ciência de homem, que pode ser reformada, pode ser substituída, e quando vemos que Gênesis claramente fala que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Exatamente.
E é interessante, né? Há muitos ex-evolucionistas, né? E nem sempre são crentes. Há um documentário que eu passo para os alunos lá no seminário sobre esse assunto. Estou tentando lembrar o nome aqui, mas o repórter fala que depois de algumas cervejas no bar, alguns cientistas eles dizem, olha, na verdade há muitos problemas com essa teoria. Em 2016, reverendo, teve um congresso na Inglaterra, em Londres, ou Cambridge, não me lembro bem a cidade, e foi organizado pela Royal Society. Chamaram 350 dos maiores especialistas em evolução, porque queriam reformar a evolução, queriam ter uma nova teoria, né? A versão 3.0, queriam colocar Lamarck de volta com a epigenética e tudo mais. E tínhamos mais de 25 representantes do design inteligente assistindo às palestras. E todas as palestras, gente, todas as palestras, eles admitiam claramente, não sabemos mais, não conseguimos mais explicar por Darwin, a gente tem que reformar essa teoria, temos que reformar. Então, como que fazer um casamento, não é? Comprometer a veracidade, a narrativa histórica de Gênesis com uma teoria que já faliu e que os próprios evolucionistas sabem. No final, o porta-voz da conferência disse o seguinte: ficamos aqui 3 dias tentando atualizar, fazer a versão 3.0 da evolução e não conseguimos. Então temos que continuar buscando evidências e provas e fatos que corroborem a evolução. Gente, 150 anos, a teoria faliu, eles tentaram reformar, não conseguiu. A gente sabe que a evolução hoje tem seus dias contados na ciência, gente. Não comprometa, né, a veracidade de Gênesis com uma teoria que já tem os seus dias contados. Não, e é de se esperar, né? Porque o que Darwin sabia sobre genética, sobre DNA? Isso é um universo, né? Qual é a observação que nós temos de uma espécie mudando? Né? A ciência ela não é verificada por observação. Onde é que estão os elos perdidos, né? Os fósseis intermediários entre as espécies? Então, de fato... eu repito, você precisa ter mais fé para acreditar em Darwin do que para acreditar no relato bíblico, que é perfeito. O registro fóssil é outra grande evidência, né, reverendo? O senhor acabou de mencionar talvez a maior pedra no sapato de Darwin. Eu falo isso no meu livro, Fomos Planejados. A gente vai no registro fóssil, não tem vida. De repente a vida aparece pronta, na sua mais... extrema sofisticação e beleza, os trilobitas aparecem prontos. Eu sempre dou o exemplo das libélulas. A libélula aparece pronta, é um bicho magnífico, né? Com 2 pares de asas que são movidas independentemente, mas sincronizadamente. Um olho magnífico. E o pior é que ela aparece com quase 90 centímetros de comprimento. E hoje a gente tem libélula bem pequena. Por quê, reverendo? O senhor sabe? Não sei. O que acontece com o dilúvio? O pecado tem as suas consequências, a Bíblia fala sobre isso. Não só a longevidade do homem diminuiu, mas a quantidade de oxigênio no nosso planeta diminuiu. E talvez a gente tenha mais problemas de saúde e tudo mais por essa quantidade menor de oxigênio. E o que essa quantidade menor de oxigênio refletiu para o tamanho da libélula? Uma libélula de 90 centímetros não voaria com o oxigênio que tem na atmosfera. Ela tem uma demanda muito grande de oxigênio. E ela foi diminuindo. Então, olha, de novo, gente, evoluímos. A Bíblia já dizia isso e a ciência parece confirmar, não é, reverendo? Não, com certeza. As consequências do pecado... Elas vão percorrendo a história da criação até que Deus faça novas todas as coisas, né? E renove toda a criação e redima toda a criação do cativeiro do pecado. Né? Até lá é involução mesmo. E nós estamos atolados e afogados em evidências de que Gênesis é fato e que a ciência comprova isso. Então nós temos aí, né, um dos próximos programas nessa série Fé e Ciência, vem a Rogéria Ventura, vai falar sobre a Eva mitocondrial,
Assista essa, reverendo, vai ser muito legal. Uhum. E assim, hoje nós fomos fazer o sequenciamento do DNA mitocondrial, porque nós temos um DNA no núcleo e um DNA na mitocôndria. Sabe o que descobriram, reverendo? Uhum. Descobriram que toda a raça humana, todos os homens, descendem de uma única mulher que viveu nesse planeta há aproximadamente 6.000 anos. Olha aí. Incrível, não é? Então você não perca. A Rogéria vai estar aqui com a gente falando sobre a Eva mitocondrial. O Adalto vai falar sobre essa foto que a gente tem do universo pronto, né? Há supostos 3,4 bilhões de anos. Tem uma teoria muito interessante. O Jason Lisle é um criacionista de Terra Jovem também, herege como nós dois, né, reverendo? Descobri que o senhor também é o herege dos hereges. E ele diz o seguinte: a velocidade da luz ela é constante, mas Maxwell, nas suas equações, permite você pensar que ela não é igual nas duas direções. Então, a luz que chega no planeta e a luz que é emitida do planeta Terra, pode ser que ela viaje a velocidades diferentes. E você acertando as equações de Maxwell, inclusive parece que há a possibilidade de que a luz que chega, ela chega instantaneamente. E a luz que é propagada é metade da velocidade da luz, que vai dar no total a velocidade da luz. Incrível, né? Eu gosto muito dessa teoria porque talvez a gente esteja observando o universo em tempo real. Então aquela história de que uma estrela explodiu há bilhões e bilhões de anos atrás e que demorou muito tempo para a luz chegar aqui, talvez nem isso seja verdade. Okay. A boa ciência mostrando, né? Revelando, né? Quão errado podemos estar quando a gente fecha com uma ciência de homens. É verdade. E há uma ditadura na academia para que esse modelo seja preservado e não possa se colocar sobre a mesa o design inteligente, né? Então você percebe que acaba sendo uma religião o evolucionismo. Bom, pessoal, olha, nós vamos ter que parar. Esse papo está muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. A boa teologia com a boa ciência dá uma conversa muito boa, não dá? Reverendo, queria agradecer a sua disposição de estar com a gente, esse bate-papo extremamente enriquecedor que tivemos, mostrando que a boa teologia e a boa ciência sempre andam e sempre andarão juntos. Queria que você... suas colocações finais, reverendo. Sim, eu acho que eu gostaria de incentivar os jovens, né? Se você tiver aí com alguma tendência, se você estiver ouvindo mestres que estão te incentivando ao evolucionismo, caia fora disso, né? Porque você começa a duvidar dos 6 dias literais, daqui a pouco você começa a duvidar de que existia um Adão e uma Eva, e daqui a pouco você está fora dos princípios básicos da nossa fé. Então, saia disso, a boa ciência fora do evolucionismo teísta, né? Nós temos o criacionismo, o design inteligente que tem feito uma observação impressionante da criação de Deus. Temos bons livros, bons autores. Venha para o lado da resistência, né? Venha para o lado daqueles que estão lutando contra essa tendência evolucionista que já impera nas faculdades, porque o nosso chamado é justamente para ser diferente do mundo e com essa diferença nós pregarmos a salvação que está em Cristo Jesus. Venha ser luz, venha ser sal, venha combater o bom combate da boa ciência com a boa teologia.